Paz do Senhor, querido, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer mais uma vez nosso irmão Tiago, que entrou lá no nosso Insta e pelo nosso direct enviou esse vídeo aí pra gente, com esse, na verdade, este áudio, né? Este áudio que vem aí pra gente no momento propício. Então, um áudio muito bom a respeito do que está acontecendo e o que Deus está falando lá na Oficial Shalom de Manaus /2, está nesse canal, tá bom? Amados, eles têm feito oração constante, buscado todos os dias ali, ou melhor, todas as semanas ali, a presença de Deus e orando pelo Brasil, pela nação, para que Deus venha agir na nossa nação. E Deus tem usado a vida deles também e dado algumas visões que acontecem no momento dessas orações e ao vivo. Então, eu quero passar aqui para você essa visão e como são várias as experiências, ficou bem longo aí o vídeo, mas eu tenho certeza, fica até o final que você vai ser grandemente abençoado. Então, mais uma vez, a minha gratidão ao nosso irmão Tiago. Amado, essa bandeira também está à venda na nossa loja, não se esqueça de dar uma olhada lá. Ela já vem dessa forma que ela está aí no fundo, tá bom? Parece que ela está ali sendo sacudida, amassada um pouquinho. É assim que ela vem para você. Uma bandeira muito bonita para você colocar aí na sua casa. Também a gente tem caneca, tem várias outras coisas e você ajuda a gente a reformar o nosso estúdio. Já temos aí ferramenta nova, né? O meu que já tinha quebrado fazia 5 meses que eu estava sem celular, estava só com o celular da minha esposa. Gente, a gente também passa umas situações aqui. E agora eu consegui adquirir esse celular e esse celular vai ajudar muito na hora de editar vídeo quando eu estou trabalhando fora, porque eu tenho uma outra empresa, igual agora nós vamos também para o Paraná, depois vamos para, esqueci o estado, Espírito Santo. Então a gente vai estar fazendo serviço e o celular me ajuda muito nas gravações. Então muito obrigado aí, porque você também está fazendo parte das melhorias aqui do canal. Vamos a esse vídeo. E eu vou deixar o áudio aí para você com algumas legendas, legenda gerada por inteligência artificial, então pode haver alguns erros, mas se concentre no áudio. Melhorei o máximo que eu pude aqui o áudio, tá bom? Então você pode ler e se concentrar também no áudio, isso vai ajudar bastante você a entender o que está sendo falado. Forte abraço, fica com esse vídeo, não se esquece no final, compartilha, comenta, se inscreve, e eu estou aqui apresentando para você o vídeo, não significa que eu aprovo ou desaprovo o que está aqui, mas estou como um apresentador levando a profecia até você e você tem todo o direito de julgar se acredita ou não, mas seja educado e cristão, porque todo cristão é educado e não xinga, nem ofende ninguém, nem maltrata quem não conhece. Então seja educado, tá bom? E aí, com certeza, o seu comentário vai ficar. Se não for educado, vai ser aí ocultado o seu comentário, só você vai ver e mais ninguém vai ver seu comentário, nem mesmo eu. Então você vai poder comentar um monte de coisa, mas ninguém tá vendo. Então não adianta nada, tá bom? Só você tá vendo aí, desabafando a sua alma à toa. Mas, aliás, Deus tá vendo, né? Deus sabe, Deus sabe. Cuidado, amado, cuidado. Bora para esse vídeo que com certeza vai abençoar a sua vida e vai te fazer entender muitas coisas também. Vamos ouvir as experiências. Eu não vou perguntar, não, eu vou mandar o microfone. Tem tempo para a gente perder, amém? Vamos ouvir a irmã Evelyn Santos, em nome de Jesus. Amém, graça e paz. Vou compartilhar um pouco da minha experiência que eu tive hoje. Quando nós estávamos aqui na roda, o Senhor permitiu eu ver a glória que estava sobre este lugar. E eu vi o anjo do Senhor e ele dizia para mim que grandes coisas o Senhor ia fazer na vida dos irmãos que estavam aqui. E eu comecei a ver, amados, e a minha visão era como se o Senhor me tirasse daqui e me levava em certos locais. E eu via pessoas recebendo também nas suas casas. E o Senhor dizia bem assim: hoje eu estou enviando meus anjos para guerrear por lares, por famílias. E eu olhava assim e eu via o Senhor dando vitória. E foi quando ali, amados, o Senhor falou algo tremendamente comigo, pessoal. E Ele falou para mim não guardar nada daquilo que Ele tem falado comigo, mas sim compartilhar. E Ele me fez lembrar de uma experiência que eu tive, que eu vi as pessoas com vestes brancas. E o Senhor falava para mim que Ele estava limpando a sua igreja e estava botando vestes novas nas suas noivas. E Ele dizia para mim para não deixar que nós nos contamine com o pecado. E o Senhor me mostrava ali
e a minha visão aberta, e eu senti a presença do Senhor tremendamente sobre este lugar. Foi quando o anjo do Senhor, ele vinha na minha direção. E eu via o Senhor ali derramando um azeite sobre a minha cabeça até a ponta dos meus pés. E ele me levava em experiência. Eu fazia a pergunta para ele e ele respondia que sim. E ali o Senhor me levava até o céu. E o Senhor me mostrava a festa que estava tendo lá no céu. E o Senhor dizia algo para mim. Ele dizia assim: eu estou chamando o meu povo para o arrependimento. E eu dizia: Senhor, como assim? E ele dizia bem assim: filho, o que tem acontecido no mundo é porque eu tenho preparado a minha igreja para a minha volta. E eu preciso que a minha igreja se arrependa dos seus maus caminhos. Foi quando o Senhor me mostrava ali. Ele me levava em certos locais onde estava acontecendo tragédias. E o Senhor dizia bem assim: tudo o que tem acontecido é da minha permissão. O Senhor falava para mim que nada e ninguém foge do controle do Senhor. E o Senhor falava bem assim para mim: filha, fala para a minha igreja se permanecer firme em mim, porque eu, Senhor, irei guardar cada um de vós. Foi quando o Senhor dizia bem assim para mim: vai vir um vento, vai vir uma tempestade, mas isso não é para paralisar vocês, mas sim, cada vez mais a fé de vocês venha crescer em mim. O Senhor fala para mim que Ele ia botar pessoas em certas situações que vão precisar exercer a fé de vocês. Não tenha medo de usar o dom que o Senhor entregou para cada um de vocês. O Senhor fala para mim que Ele ia começar a usar, mas não era para pessoas se esconder do Senhor. Não era para as pessoas temerem, porque o Senhor quer usar e fazer algo grandioso na vida de cada um dos irmãos. Foi quando ali o Senhor me levava a guerrear pela nação brasileira. E o Senhor me levava até em Brasília e eu começava a guerrear. E o Senhor dizia bem assim para mim que Ele estava dando vitória em causas que onde homem nenhum pode ver, mas o Senhor estava vendo. E Ele falava bem assim: filha, eu estou começando a tirar tudo debaixo do tapete. E eu irei mostrar a verdade. E o Senhor falava para mim que muitos têm anseiado por isso e o Senhor irá libertar a nação brasileira. E Ele falava bem assim que Ele estava fazendo algo novo no meio da igreja, que não era para a igreja se afastar dos caminhos do Senhor, porque o inimigo estava trabalhando para tirar a presença do Senhor de nós, para tirar a coroa, roubar a nossa coroa, mas não era para nós deixar, mas sim lutar todos os dias, porque o Senhor estava conosco. E foi ali que o Senhor me levava a guerrear, me levava a ver algumas coisas, e o Senhor me levava até o céu. E Ele falava para mim: filha, eu vou te mostrar algo. E o Senhor falava bem assim que o pouco que Ele tem feito, porque ainda não é tudo, amados. Isso aqui que nós estamos vivendo ainda é só um pouco do que o Senhor irá fazer por esses dias nas nossas vidas. E o Senhor falava para mim que era algo grande, algo estrondoso. E Ele falava com essas palavras e eu me alegrava no Senhor. E o Senhor falava para mim: muitos que irão ver coisas inefáveis da minha parte. E ali eu me alegrava e o Senhor dizia bem assim: veja, filha, coisas inefáveis que meus filhos irão fazer na terra. E o Senhor falava para mim que antes da vinda dele, Ele dizia para mim que Ele ia usar muitos. E muitos iam levar a palavra. Não temas, igreja, de pregar a verdade. Não temas, igreja, de levar o ID para as vidas que o Senhor, para as vidas do Senhor. E foi quando ali, amado, o Senhor me trazia de volta até que eu possa compartilhar minha experiência. Vamos ouvir da irmã Valéria, amém, amados irmãos? Graça e paz, irmãos. Eu vou contar só um pouco da minha experiência, que hoje eu tive demais. Então, na hora que a apóstola administrou em mim, eu estava lá atrás. Eu estava fugindo hoje um pouco dela. Mas ela me pegou lá atrás e na hora que ela veio e administrou, veio o anjo, eu fiz a pergunta e ele me levava a um local onde estava acontecendo um velório, né? E ali eu ficava observando, né? Eu disse: quem é esse velório? De quem é esse caixão? Aí o anjo falava: observa ao redor dele.
Aí eu via muitos da área política, né? Aí o anjo falava assim: nada ficará impune aos olhos do Pai. Vão usar uma doença, dizer que ele morreu de uma doença, mas não foi. Foi a mão do Pai, de Todo-Poderoso, que pesou sobre ele. Aí eu ficava observando. Aí ali o anjo falava que eu tinha que ir a algum outro local. Irmão, onde eu fui, eu não sabia onde era aquele local, onde estava chovendo muito, chovendo forte, forte, forte mesmo. E ali as ruas estavam tudo inundadas, tudo cheio de água. E eu ficava olhando, observando aquele local. Aí eu perguntava do anjo: onde fica esse local? Ele disse: aqui é Santa Catarina. Aqui o Pai está usando a natureza para avisar o povo dele da vinda dele. Aí eu ficava observando aquilo tudo, né? Muito triste, né? Aquela situação lá. Aí o Senhor reforçava, né? O anjo falava para mim: fala para a igreja se preparar. Quem tem dinheiro em banco ou em outro lugar, que venha comprar mantimentos para aquele grande dia ruim que está vindo. E aqueles que não tiver, o Senhor vai preparar para ajudar, né? Ter mantimento. Diga para o povo continuar perseverando, porque é só aqueles que estiverem firmes que vão vencer esses dias maus. Amém. Aleluia. Irmã Andresa Almeida. Graças a Paz, eu vou contar um pouco da minha experiência. Quando eu estava ali, a apóstola tocou na minha cabeça, os anjos vieram me buscar. Irmãos, quando eles me levavam, eu era revestida com as minhas armaduras e os anjos rapidamente, eles me levavam até uma sala. E essa sala era do Alexandre. Não vou falar o resto do nome, mas vocês sabem. E o anjo falava para mim que eu ia guerrear ali naquela sala dele, aonde ele esconde muita coisa ali dentro daquele lugar. Irmãos, eu começava a guerreava e começava a quebrar tudo. E o anjo mandava eu rasgar papéis e eu rasgava. E o anjo falava que dali ia sair toda mentira e todo roubo, que era culpa dele, que foi feito por ele o roubo das urnas. E aqueles papéis, irmãos, era nome de muitas pessoas. E o anjo falava para mim que aquelas pessoas estavam presas. E quando eu voltei agora, eu até perguntei da apóstola, né? E eu comecei a guerrear por essas pessoas que estavam presas, porque o anjo falava que elas estavam presas injustamente. Eram pessoas de bem que estavam lutando pelo nosso Brasil. Irmãos, eu ficava com muita fúria, ficava com muita raiva. E eu guerreava com todas as minhas forças naquele lugar. E eu vi aquele homem, irmãos, fugindo, aterrorizado. E o anjo me mostrava ele correndo. Mas o anjo falava assim: ele caiu nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E o anjo falou assim: o Senhor, ele tem cuidado de vós. Vai chegar tempos que vocês têm que confiar somente no Senhor. O Senhor não vai deixar faltar nada. São tempos difíceis. Não desista de orar pela vida de vocês, pelas suas famílias. Não desista de orar pelo Brasil. Mas a vitória de vocês está mais perto. E eu glorificava o nome do Senhor. E o Senhor lhe deu vitória. Amém? Nessa noite. Aleluia. A irmã Daniele. Graça e paz, igreja. Vou contar a minha experiência dessa noite. Logo quando a apóstola pediu para nós levantarmos,
na roda, e minha visão já se abria naquela hora. E eu já começava a sentir a presença do Senhor neste lugar. A glória dele estava transbordando aqui. Quando eu fechava meus olhos, antes de ela falar, levantem as mãos, eu já via todos os irmãos de mãos levantadas e a glória caindo sobre os irmãos. Os anjos, vi muitos anjos hoje aqui dentro desse lugar. E eles, a apóstola estava ministrando, falando, e eles estavam louvando. E eles cantavam aleluia, aleluia, e ela falando e eles louvando. E aquela glória cada vez mais se enchendo aqui este lugar. E quando ela ministrou em mim, eu fui para a guerra. Já fui imediatamente para a guerra. Os anjos apareceram, eu fiz a pergunta e eu fui para uma guerra mundial. Eu guerreava pela nossa nação brasileira. Tinha muito demônio querendo entrar pelas fronteiras. E eu guerreava nas fronteiras do Brasil. Onde tinha uma fronteira que entrava para o Brasil, eu estava lá hoje guerreando. E o exército brasileiro estava de prontidão. Mas muitos estavam, como posso dizer, com medo, amedrontados de guerrear naquele momento. E eles diziam que não iam conseguir. E o anjo me colocava naquela extremidade para repartir aquele lugar. Que ali, aquele lugar, eles não iam passar. E tinha uns principados muito grandes naquele lugar, querendo passar para dentro do Brasil, porque eles já estavam sendo chamados. Alguém que estava dentro do Brasil estava chamando e eles estavam entrando pelas fronteiras, querendo passar. E hoje eu guerreei muito ali naqueles lugares, para eles não passarem. E o exército brasileiro, eles estavam de prontidão naqueles tanques e vinha muito como se fossem mísseis para dentro do Brasil. E eu guerreava naquele lugar, guerreei muito. Eu pensei que eu não ia conseguir, mas o Senhor me deu vitória nesta noite. Essa foi a minha experiência de hoje. Amém, irmãos? Oi? E pegar no meio, assim, meio pra cima, né? Isso. Vou contar a minha experiência de hoje. A apóstola veio sobre mim, orou. E eu fui para a guerra. E eu guerreava com vários demônios. Era como se fosse uma corrente e eu quebrava aquela corrente. Mas não era só eu, eram todos os guerreiros da Shalom e pessoas de fora, que eu também não conhecia. E via guerreando e a gente destruía essa corrente que estava sobre a nossa nação brasileira. E depois eu fui numa experiência de arrebatamento. E lá o anjo me mostrava os corruptos. E ele me mostrava eles caindo de um por um. Aí ele me levava numa sala, o anjo me levava numa sala. E ele escrevia num papel branco, Brasil. E ao lado ele escrevia Vitória. E aí ele falava que a partir de agora a gente vai começar a ver nas redes nacional um por um caindo, que o Senhor tinha nos dado a vitória. E essa foi a minha experiência. Graças a paz. Eu vou contar um pouco da experiência que eu tive, que eu fui cobrada por não ter contado da experiência. Na guerra que eu fui para a guerra, eu guerreei com um demônio que ele queria acertar o meu coração, ele queria acertar a minha mente. E não era só o meu coração e nem a minha mente, era de todos que estavam participando da campanha. E, irmãos, não é fácil, não é fácil. Desde quando eu comecei na campanha, Satanás ele tem me afrontado de todo jeito. Ele fala para mim
O que é que eu estou fazendo aqui? Se o meu esposo não é liberto? O que é que eu estou fazendo aqui pelas madrugadas? Se o meu marido não é liberto da droga? E ele falava um monte de coisa. Tu passa prova, tu passa peleja, e tu ainda vai para a oração. Não é fácil. E hoje eu guerreei com esse demônio novamente. E ele me afrontava. Ele usava mais meu esposo. O que tu está fazendo aqui na guerra? Se ele está lá. Ele faz isso, faz aquilo. E ali eu comecei a guerrear com ele. E eu fui setada na minha garganta. E uma grande guerra mesmo, uma grande guerra. Não foi fácil. E a gente tem que ser vigilante até no que a gente vai pensar. Porque ele está querendo trabalhar dessa maneira no nosso coração e no nosso pensamento. E ali foi quando o irmão Manuel orou em mim. E eu senti aquilo saindo da minha garganta. Mas, para a honra do Senhor, ele deu vitória. Amém? Glória a Deus, amém. Aleluia. Mais alguém? A irmã Andressa Diniz, vamos ouvi-la. A graça e a paz do Senhor, amém. A experiência de hoje foi que, quando começou o mover, né, na roda, e ali eu comecei a pedir do Senhor, né, que viesse tocar em mim, fazer algo comigo hoje, Senhor. E quando, de repentemente, um anjo, né, apareceu para mim, do meu lado, e falava para mim que era para mim abrir meus olhos. E quando eu abria meus olhos, eu via um outro anjo, né, com um papel na mão, né, e ele assinando algo. E ali o anjo do Senhor falava que era para me observar. E ele passava por cada um de vocês, ou seja, cada um de nós. E ele ia anotando. E ali o anjo do Senhor, ele falava assim para mim, que algo, né, ia acontecer. E eu perguntava, mas o quê? Ele falava, aguarde, você vai saber. Aí eu dizia, amém. Aí foi na hora que começou as experiências, né? O anjo do Senhor, ele falava para mim, eu vou levar você numa experiência. E eu dizia, amém. E foi na hora que ele tocou em mim. E foi na hora que os dois anjos aparecem para mim. Eu faço a pergunta para ele e me responde que sim. E nisso, ele me leva para me guerrear por nós. E ali, quando ele me levava no campo de guerra, eu via muitos demônios com fúria sobre a nossa vida. E ali o anjo do Senhor dizia que era para me guerrear. E ali mesmo ele me equipava com as armaduras. E foi uma guerra mesmo maravilhosa, porque o Senhor lhe deu vitória. E o anjo do Senhor lhe falava assim, que a fúria deles é porque o Senhor tinha descido na casa. E o próprio Senhor estava entregando naquele papel que estava escrito, que o anjo estava escrevendo, era aquilo que você estava pedindo, o desejo do seu coração. E ali ele notava e o Senhor estava colocando numa caixinha de presente, entregando para cada um de nós. E ali, quando o anjo do Senhor falava, guerrei, filha, o Senhor lhe está dando vitória. E ele dizia, enquanto vocês estão orando, os anjos do Senhor estão lá dentro da sua casa guerreando. E eu dizia, glória a Deus. E ali eu ia com uma coragem, uma autoridade na guerra, destruindo aqueles demônios que estavam querendo lançar seta, para que vocês não recebam aquilo que o Senhor estava entregando.
mas o Senhor lhe deu vitória ali na guerra. E quando ele me tira dali, ele fala assim para mim: filha, você vai guerrear pelo canal e pelo povo da live que estão olhando. E eu dizia amém. E ele me levava nas casas. E quando, de repentemente, quando eu chegava na casa, eu via, tipo, chovendo, mas é uma chuva de... Ele hoje dizia que era chuva de glória, que estava descendo em cada lar, que estava assistindo a live. E o anjo do Senhor falava que não é só vocês que estão recebendo, filho, a glória de Deus. Eles também estão recebendo a chuva da glória de Deus na casa deles. Aí eu dizia amém. E ali eu ficava muito alegre de ver aquilo. E ali ele mandava eu guerrear, né, pelos irmãos de fora que estavam assistindo a live. E quando eu guerreava, esse mesmo anjo que estava assinando, ele saía e ele entrava lá, cada lá, e ele ia assinando. E o Senhor lhe descia entregando o presente. E ali eu ficava maravilhada de ver aquilo. E quando o anjo do Senhor lhe falava: você vai guerrear pela nação brasileira. Aí eu dizia amém, Senhor. E ele me colocava para mim ir para a guerra, para me guerrear, né, pela nação, nas cidades. E quando terminou aquela guerra, ele me levava para me guerrear em Brasília. E ali eu via, né, muitas coisas ali ocultas, que estão ali querendo se esconder. Mas o Senhor falava assim: filho, filha, sabe por quê? Ainda não chegou nada contra os meus servos, que eles estão planejando. Aí eu dizia: não, Senhor, amém. Eu respondia para ele. E ele dizia: filha, é porque as minhas mãos estão sobre a nação. E eu tenho dado livramento para o meu povo. Aí eu dizia amém. E ali ele falava assim: filha, você vai para a guerra, filha, você vai guerrear aqui dentro. E quando eu ia para a guerra, aparecia o demônio, Lúcifer, e ali o anjo do Senhor me colocava para a guerra, né? Sabemos que ali dentro daquele congresso, vemos, né, os guerreiros quando vão lá ver as coisas, né, que ali que está desagradando ao Senhor, que não agrada ao Senhor, coisas ocultas, em todos os sentidos, no computador, arquivado, dentro das gavetas. Mas o Senhor lhe falava: filha, está muito perto, filha. Não se preocupa, mas é no meu tempo. Diga para o meu povo esperar o meu tempo. E ele falava assim: e orar e confiar. Não murmurar. Diga só para orar. Porque eu tenho falado, e aqui muitos vão ver o que eu vou fazer na nação, e não vai demorar muito não, filha. Aí eu dizia amém, e ele falava que a nação brasileira, ele estava, é a menina dos olhos dele, e quem cuida é ele. Mas ele falava também que os filhos dele, o povo, era para permanecer nele, firme e forte com ele. Aí eu dizia amém, Senhor. E quando terminava dali, ele me levava para me guerrear, né, mais e mais por famílias, né? E eu tenho guerreado também por crianças. Ele me levava na casa de terreiro, onde estavam fazendo obra de feitiçaria para ser desmanchado. Eu via os nomes lá. E foi uma guerra muito travada. E foi na hora que eu retornei para a igreja. E ali, quando eu retornei, e ali aquela glória ainda estava em mim. E o anjo do Senhor lhe falava assim: o Senhor ainda está na casa. E só para te saber que o Senhor está na casa, hoje Ele vai dar livramento neste lugar. Aí eu dizia amém. E ali ele falava assim, que ele ia usar, o Senhor usar pessoas aqui neste lugar. E eu dizia: como, Senhor? Pessoas para ser curada. Aí eu dizia amém. E quando eu já vi, né, uma glória muito grande na vida da nossa apóstola, e ali o Senhor, Ele falou que era para falar,
E a apóstola ministrou sobre a minha vida, que o Senhor falou para mim, que Ele ia me dar livramento. E Ele falou, por quê? E foi na hora que ela orou sobre a minha vida. Eu passei por uma sala de cirurgia, né, ao qual eu fui ali curada, né, tirado tudo mesmo aquilo que Satanás tinha planejado por emoção. Mas ali o Senhor me curou, né, me deu vida, me trouxe de volta e hoje eu estou aqui curada, né? Para a honra e a glória do Senhor, o Senhor deu livramento, aleluia, Jesus, e deu vitória. Amém. Vamos ouvir a irmã Edilene, amém? Graça e paz, irmão. Vou compartilhar um pouco da minha experiência de hoje. Foi quando eu cheguei aqui, cheguei com uma dor de cabeça muito forte. E até a apóstola brigou comigo, né, que eu não me alimento direito, só como besteira. Só que eu vou ser sincero. Todas as vezes que tinha campanha, eu não faltava um dia da campanha. E essa campanha eu faltei 2 dias. Eu senti no meu físico assim a guerra, e com tudo isso mexeu com a minha pressão, começou a baixar, passei mal, e não deu para mim vir para a oração. E quando foi hoje, o Senhor falou muito forte comigo a respeito disso, e na hora que a apóstola ministrou sobre a minha vida, o anjo do Senhor, antes de ele me levar ao céu, fiz a pergunta para ele e disse que sim, e ali eu fui direto para uma sala, e uma sala toda branca. E lá eu fiquei deitada numa maca e apareceu vários anjos. E os anjos do Senhor falavam que eu tinha que tirar algo que estava atrás do meu pescoço. E ele falava para mim que eu tinha uma autoridade que o Senhor tinha me dado. Eu tinha um dom. E por que eu ficava passando por essas coisas? Eu tinha esse dom. E eu mesmo podia fazer isso. E ali o anjo do Senhor falava que eu tinha que usar minhas mãos. E eu começava a tirar aquelas setas que estavam atrás do meu, aquele peso, atrás da minha, assim, aqui no meu pescoço. E eu começava a tirar. E eram flechas, mais flechas. E ali o Senhor falava para mim, você vai se equipar, que você vai para a guerra, você vai guerrear. E depois, irmão, eu ia para a sala de armadura e ia me equipar para mim ir para a guerra. E o anjo do Senhor falava para mim que não era para mim ter medo da guerra que eu ia enfrentar hoje. E quando eu vou para o campo de guerra, o anjo do Senhor falou para mim que eu ia guerrear pelo Brasil. E eu começava a guerrear, irmão, pelo Brasil. E quando eu guerreava pelo Brasil, ali eu via a fúria do inferno. E ali o anjo do Senhor fez eu lembrar algo. Como era a campanha atrás, como está hoje. E ali mesmo naquele momento de guerra, o anjo mandou olhar para a igreja. Ele falou, olha para a igreja. Olha como está tão linda a casa do meu pai. E eu olhava lá de cima, e eu via a casa cheia. Eu via muitas pessoas em guerra, não só daqui, como de fora, guerreando. E ali eu me maravilhava com aquilo, porque assim era a campanha antes. Essa quantidade de pessoas, e o Senhor, ele ficava maravilhado com tudo isso. E o Senhor dizia bem assim, aí está o poder da oração, aí está o poder da fé. Não estão só guerreando só aqueles que estão arrebatados, mas esses que também estão dando glória, esses também que estão dando aleluia, eles também estão guerreando. E eu via pessoas marchando, e cada assim, movimento que eles faziam marchando, também destruía demônios, e isso ajudava muito na guerra. E ali eu voltava para o campo de guerra, eu começava a guerrear, e eu me deparava com um principado. Eu já tinha visto esse principado. E numa das minhas guerras com ele, eu achava que ele tinha sumido. Eu nunca mais tinha visto ele. E hoje eu encontrei esse principado de novo. É o príncipe das pés. Ele apareceu de novo. E ali eu comecei a guerrear com ele. E quando eu estava guerreando com ele, ele vinha me afrontar. E ele dizia
que nós estávamos guerreando à toa pelo Brasil. E eu dizia que não, que nós não estávamos guerreando à toa, a gente não estava orando à toa pelo Brasil, porque o Senhor tinha prometido algo para cada um de nós e Ele ia cumprir, porque a promessa dEle tem que se cumprir. E ali, quando eu estava guerreando com Ele, Ele falava para mim que todos aqueles principados que um dia a gente guerreou, eles vão voltar, porque eles vão fazer de tudo para que não venha ser exposto o que tem que ser para poder chegar à vitória do Brasil. E ali ele falava que esses principados vão voltar, mas eles vão voltar diferente, porque lá no passado nós enfrentamos eles não estavam equipados, eles não tinham as armaduras, e hoje eles vão vir com a armadura, e o Senhor falava que nós estamos estar preparados, e não é para a gente ter medo, porque agora sim a guerra vai ser travada, porque a vitória do Brasil está chegando, e o inferno todo vai se levantar. Mas o Senhor falava algo, ele dizia bem assim: filha, o inferno todo está se levantando, mas eu sou um Deus que fez a promessa, e eu vou cumprir essa promessa, e até aqui eu posso compartilhar. Mais alguém, irmãos? Meu Deus, cadê meu esposo? Vamos ouvir a experiência do jovem Kaique, da Shalom Diamantina, amém? Vamos ouvir em Minas Gerais. Através da live, amém, amados irmãos? Aparecia, eu acho que me acompanha. Graças e paz, aparecia, eu acho que me acompanha. E logo eu fazia pergunta e ele confirmava. E o Senhor, ele me arrebatava até o céu. Chegando ao céu, eu me equipava com as minhas armaduras para descer a guerra. E quando eu descia, o Senhor me mostrava o mapa mundi. E de pouco em pouco, algumas luzinhas começavam a aparecer. E aqueles pontinhos brancos que apareciam iam ficando cada vez maiores. E achava interessante que aqueles pontinhos ficaram tão fortes que começavam a ligar ao céu. E naquilo eu descia para a guerra. Enfrentei alguns principados, algumas potestades, demônios a quais eu nunca tinha visto antes. E obtive vitória pela glória do Senhor. E quando eu saía dali, que eu voltava até o céu, eu via como se o Senhor ficasse contemplando aquele mapa. Ele falava: tá vendo, Kaique? Eu falei: tô, Senhor. Ele falava: observe bem. Eu observava e todo o mapa mundi começava a brilhar esses pontos. E o Senhor falava: o que 2 ou 3 ou mais concordam na terra é ligado aqui no céu. O que é ligado aí na terra é ligado aqui. E repare bem que tem nações aonde está uma ditadura comunista. Eles têm orado para que o Brasil não entre no comunismo. Como um pai ouve os pedidos do filho e assim concede o desejo, eu também sou. Eu sou um bom pai e eu tenho ouvido o clamor não só do Brasil, mas o clamor de outras nações que também têm chorado e que têm pedido para eu libertar o Brasil, porque eles sabem como é uma ditadura comunista e o inferno quer instalar isso no Brasil, mas eu não permitirei, porquanto vós orais, porquanto tem um povo que está orando e tem clamado a mim. E essa foi a minha experiência. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu não iria falar agora, né? Mas o jovem, o Kaique, compartilhou a experiência dele. E eu tenho que fazer o que o Senhor me mandou, porque é para testificar a experiência dele, a fé dele. Quando eu estava
assim, muitas coisas aconteceram comigo hoje neste lugar. Na verdade, o Senhor está fazendo durante toda essa campanha, mas hoje foi surreal. De fato, são as coisas inefáveis que eu estou tentando assimilar algumas coisas. Mas eu vou compartilhar algo que dá para compartilhar e que vai testificar essa experiência do irmão Kaique. Eu era levada para um campo. E o que me chamou a atenção, eu já fui em guerras contra demônios e grandes principados. Sempre eu fui com o anjo do Senhor. E eu sempre estava com uma armadura de guerra. Eu tinha uma capa. Hoje foi diferente. Nesse campo, irmãos, eu era ensinada. E eu era treinada para uma guerra diferente de todas que eu já enfrentei. E nesse campo, sempre que eu ia para um campo de batalha, era tudo muito escuro, muito negro. Às vezes aqui mesmo, dentro da igreja, diante dos demônios. Mas era diferente. Eu estava em um campo de treinamento. E eu estava vestida como uma princesa, só que não dessas tradicionais de rodado. Era túnica. Só que eu tinha um cinto, eu tinha uma coroa. E eu descobria que eu tinha novas armaduras. E ele começava a falar para mim. E ele dizia, agora você começa a fazer movimentos conforme eu vou te ensinando. E de repente eu começava a correr. E eu corria e ele dizia, corra. Você tem que ser mais veloz do que eles. E eu era treinada a correr e desaparecer. Eu sumia e desaparecia. Quando os demônios vinham na minha direção, eu desaparecia e aparecia por trás deles. Era uma coisa surreal. É como um filme, sabe? De ficção. Só que eu estava como uma veste de princesa, sabe? E quanto mais eu corria e a minha coroa não caía da minha cabeça. Isso me chamava a atenção. E de repente, eu vi a bandeira do Brasil pequena, muito pequena. Não assim tão pequena, mas assim, aquelas bandeiras que a gente... mediana. Não essa que a gente usa no aniversário. E quando eu começava a correr, e eu estava sendo treinada nos movimentos que eu tinha que usar. E cada função que tinha naquela roupa que eu estava vestida. E os demônios ficavam muito irritados. Eles não conseguiam entender por que eles me tocavam. E eles metiam a mão em mim, atravessavam, mas eles não conseguiam me atingir. Era muito incrível, era uma coisa diferente. E aí eu pegava de dentro de um camburão amadeirado. Eu pegava essa bandeira de dentro. E era como se cada vez que eu corria era um obstáculo, eu tirava algo relacionado ao Brasil. E quando eu puxava a bandeira da nação brasileira, isso mexeu comigo. Porque como se todos os demônios paralisassem para ver o que eu ia fazer com a bandeira. E quando eu começava a ver aquela bandeira que eu tirava, eles ficavam paralisados, sem reação. Eu pegava a bandeira da nação brasileira e ela estava muito suja e manchada. E eu fazia isso aqui e eu começava a levantar. E quando eu começava a levantar, ela começava a crescer nas minhas mãos. E aí o Senhor vinha no meu encontro. E eu começava a circular por toda esse movimento, pela minha cabeça. E eu apresentava ao Senhor a bandeira do Brasil. E quando eu apresentava ao Senhor a bandeira do Brasil, o Senhor, Ele me mostrava os obstáculos que nós já vencemos pela nação. E Ele disse, agora você vai entrar em uma outra guerra. E eu te preparei esse tempo todo para essa guerra. E eu falava, mas que guerra seria? E eu não queria ver demônios assim tão feios. E o Senhor falava, você vai guerrear hoje. Você vai enfrentar uma guerra e de príncipes. Assim como tem os príncipes no exército do Senhor no céu, tem os principados das trevas. E você é uma princesa no mundo espiritual. E você vai guerrear contra os principados de resistência contra a verdade nesta nação. Irmãos, eu via
aquele momento, uma autoridade muito grande. E à medida que eu conseguia guerrear, eu via como se fosse um baú que eles abraçavam para esconder. E eles abraçavam como se fosse algo muito valioso. E eu guerreava contra eles. E aí o Senhor dizia, esses são os demônios de resistência. Eles que bloqueiam a verdade. Eles que põem máscara nesse sistema. Mas hoje eles estão obrigados a soltar isso que tanto eles têm protegido, porque a minha mão está sobre esta nação. E aí o Senhor começava a falar comigo, e eu dizia, Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo algo. E o Senhor disse, se vocês ainda não entenderem, eu vou te ensinar algo. E vai testificar a experiência do Kaique. E aí, irmãos, eu não resistia, porque quando o Senhor fala, é diferente. E o Senhor dizia, você não entendeu porque que eu vou libertar esta nação? Você ainda não entendeu porque que eu estou movendo muitos guerreiros, levantando soldados no mundo inteiro para guerrear por esta nação? E o Senhor me fazia ver que não era só nós que tínhamos esses dons, mas que no mundo inteiro tinham soldados que Deus está levantando e levando eles para guerrear pelo Brasil. E quando eu via isso, o Senhor falava, você sabe por que eu estou fazendo isso? Porque basta eu libertar o Brasil para todas as outras nações que hoje são escravas do comunismo, verem que eu sou Deus e serão livres também. E eu vou despertar os meus guerreiros nas nações comunistas antes da minha volta. E haverá uma explosão nos 4 cantos da terra. E todos saberão que eu sou Deus, que criei o mal e bem, e eu uso o mal para fazer o bem a quem eu quero. E ali naquela hora que o Senhor falava para mim, essa palavra e outras coisas, eu começava a me alegrar. E eu começava, de repente apareciam os instrumentos. E eu começava a tocar como se fosse um violino. Eu não sei tocar instrumentos de corda. Eu arranhava um pouquinho o violão, mas não aperfeiçoei isso. E era como se eu era um violino. E quanto mais eu tocava, irmão, mais aparecia anjos. E eles vinham todos se aproximar. E eu me sentia assim muito especial pela assistência dos anjos. E eu começava cada acorde, eu sabia o que eu estava tocando. E eles sabiam que estava sendo tocado. E de repente eu estava com instrumento de sopro. Eu não conheço muito instrumento de sopro, mas eu nunca vi. Ele tinha notas que eu tocava e saía som. E eu soprava. E quando eu comecei a ver, irmãos, estava assim, uma grande festa ao meu redor. E foi assim, até aqui eu posso compartilhar, né? Uma grande festa. E eles estavam felizes e eles começavam a tocar no meu cabelo, sabe? Era algo assim muito glorioso. E o Senhor dizia para mim, guarde no teu coração. Eu escolhi essa nação como modelo de liberdade e vai libertar outras nações. A minha promessa com esta nação é de salvação, arrependimento e justiça, porque virá o fim e todos saberão que Jesus Cristo é o Senhor. E aí é muito forte, testifica com a experiência do jovem Kaique que outras nações têm servos do Senhor clamando. E Deus escolheu o Brasil para fazer esse prodígio acontecer. Se alegre porque você está nesse tempo de caos e de guerra, porque jubilaremos no Senhor e seremos livres para libertar outras nações. Quantos recebem esta palavra em nome de Jesus? Amém? Amém, apóstolo? Mais alguém quer compartilhar algo da parte do Senhor? Amém? Se não, hoje é muita experiência longa, muita gente. Que bênção, né, irmãos? E eu estou feliz com cada cura, cada libertação,
Tome posse da tua vitória, porque Jesus se levantou hoje para ajudar você, libertar você e salvar você. E aí, amado, o que você achou desse vídeo? O que você achou de tudo isso que foi falado aí através desse vídeo? Olha que batalha, hein? Muita coisa para acontecer, muita coisa que está acontecendo e muita coisa que Deus tem mostrado. Será que é um vídeo realmente? Será que isso veio do trono de Deus? Não veio? Você tem o direito de desconfiar, de julgar, de achar, desde que você julgue a profecia. Cuidado para não julgar pessoas, porque você pode estar errando no seu julgamento e aí você vai prestar contas com o papai, tá bom? Então você tem direito de discordar, seja educado. E aí seu comentário fica. Forte abraço a você, Deus te abençoe e até um próximo vídeo.